Estava há bocadinho aqui o André a falar. Já passou um ano. André e Mara, já passou um ano que em conjunto tivemos um grande filme a encontrar a vossa casa. Mas a vossa casa, nesta altura, meu amigo, se está a acompanhar os preços, já está com. Nesta altura, essa casa, estamos a falar de um T2 com uma grande zona exterior e lugar de garagem na Amadora, não muito longe do Gubo. Esse apartamento já deve estar tranquilamente nos seus 240, 250 por aí. Obrigado, foi um gosto. Esse processo foi tramado, mas conseguimos chegar ao fundo, ao fim, e conseguimos fazer com que essa casa, que era a casa que exatamente que nós visitámos dezenas, e cá estamos, passado um ano com o vosso sonho realizado, e é para isso que eu e as minhas equipas cá estamos. Eu e as minhas equipas estamos cá para aceder e para ir ao encontro das expectativas dos nossos clientes, para dar o máximo de informação e acompanhar até ao fim. E foi também com o Carlos que esta situação toda correu e felizmente correu toda muito bem, dentro do possível. Não há processos perfeitos. Quem vai à procura de ter um processo perfeito, esqueça, não acontece. E, mas, mas exatamente por isso é que é tão importante, de alguma forma, nós termos alguém ao nosso lado que saiba o que é que está a fazer, não é? Graças a Deus, André. Um beijinho à Mari e um abraço grande, André. E obrigado pelas mensagens. Obrigadíssimo. Entretanto, hoje vamos falar sobre crédito no geral e crédito a 100%, garantia do Estado. Portanto, de alguma forma, aquilo que nós queremos, eu e o Carlos, é fazer com que toda a gente, de alguma forma, que ainda tem dúvidas sobre os processos e sobre financiamentos no geral e sobre alguma coisa que não passa só pela garantia do Estado. Se quiserem fazer perguntas ou entrar no live, é só dar uma indicação que eu vou dar voz a toda a gente. Eu hoje já estou mais a par de como é que tudo funciona aqui em termos de fazer entrar as pessoas nos lives. Portanto, se quiserem, entretanto, fazer alguma pergunta, enquanto o Carlos está ali de volta da parte técnica. Na parte técnica, isto é em cima da hora, muito em cima, eu não consigo alterar mesmo, peço desculpa. Não faz mal, Carlos. Vamos só ter a tua voz no TikTok, vê só se no Instagram se também estás online. Eu estou a ver no Instagram, estou a ver as mensagens, só não consigo pôr isto a pôr a câmera, Mas deixem-me só perguntar aqui, então, o Carlos na parte do som está a ouvir, está-se a ouvir? Não tem problemas nenhums, Carlos. Vamos em frente. Ok, então deixem-me só ver se o Carlos está. Só se ouve no Instagram, não se vê. Ok, Su Cardoso, obrigado. Tem só a voz. Carlos, hoje vamos estar só com a tua voz e quem quiser ver quem tu és vai ter que ir ao nosso perfil, teu e meu, para de alguma forma depois poderem perceber quem tu és, qual é a tua cara. Mas hoje vamos só ouvir a tua voz e está muito bem. Vamos em frente, ok, Carlos? Não stresses, porque quem nunca fez um live é natural que se estresse agora um pedaço. Não tenhas problemas. Vamos falar normalmente, tudo tranquilo. Pode ser, Carlos? Ok, com certeza. Pronto, então vamos em frente aqui. Oi? Desculpem, estou aqui a pôr o som o mais alto possível para mim. Ora bem, então, Carlos, fala-nos um bocadinho do teu percurso profissional. Nós os dois, e se calhar para fazermos este enquadramento, já trabalhamos há cerca de quê? Ano e meio, Carlos? Antes da garantia do Estado? Sim, um bocadinho, bastante antes da garantia Sim, do Estado. sim. Mas o meu percurso profissional já começou há décadas atrás, mais concretamente em 1999. Por isso eu já sou um dinossauro dessa atividade. Já passaste por tudo. Já tenho alguns cabelos brancos, pelo que já me dá alguma experiência neste setor. Mas sim, em 99 comecei numa instituição de crédito, ainda em funcionamento em Portugal, não é daquelas que teve alterações, mas essencialmente em 2007 foi quando eu criei esta empresa que ainda hoje existe, ou seja, 18 anos, ou 17 anos, mais concretamente, irá fazer 18 anos.
e desde aí não tenho parado nesta atividade em termos empresariais. Ok. Deixei a banca para estar dedicado ao cliente. Ok. Okay? E já são alguns anos, já muitos clientes passaram por aqui, o que é sempre satisfatório quando vemos o feedback deles. Mesmo os maus feedbacks também são bons para aprendermos. Okay? Não é só coisas boas, também temos momentos maus, e nos momentos maus é que aprendemos para ficar melhor no próximo cliente. Sem dúvida. Carlos, fala-me um bocadinho da tua ligação com a Xfin. Ora bem, a Xfin é uma rede nova, é uma rede que iniciou em 2023. Okay? Eu antes disso estava numa outra rede de intermediação de crédito, muito conhecida, que era a Max Finance. Na altura era a Max Finance Pro, agora sou o Credit Pro. O Pro manteve-se, foram algumas letras. A Xfin é uma nova rede, como eu disse, muito recente, a crescer de uma forma sustentada em profissionais e em que o volume não é tudo o que interessa, nem o volume, nem os números de pessoas que estão a trabalhar nesta área, mas sim a qualidade que nós queremos dar aos nossos clientes. Ou seja, o objetivo deliberado da Xfin e comunicado claramente é nos próximos 3 anos sermos o número 1 na intermediação de crédito, na qualidade percebida pelos clientes. Ora, aqui está um fator completamente novo no que diz respeito a métricas. Ou seja, existem redes, isto é mais do público, que gostam de dizer que são X intermediários, ou fazem X volume de crédito, ou atingem X clientes. Nós aqui na Xfin, isso é importante, mas o mais importante é aquilo que os clientes dizem de nós. Ou seja, a qualidade percebida do nosso serviço. E esse até agora nunca foi feito. E nós estamos a começar, paulatinamente, temos tido muitos desenvolvimentos internos, a nível de informáticos, mas acima de tudo agora é comunicar com os clientes para sabermos. Isto é um projeto de 2026, atenção, não é para agora, para dezembro, Sim. mas é para ser implementado em 2026 para medir a qualidade percebida que o nosso cliente tem do nosso serviço e de tudo o que está à volta do nosso serviço. Ok. O intermediário de crédito não trabalha sozinho. Okay? Eu posso dizer que desde que tenho esta empresa, conto pelos dedos das 2 mãos os clientes que entraram pela loja a pedir crédito. Pois. Estamos a falar de um tema, de um serviço em que os clientes gostam de alguma privacidade. Pelo que não é ao entrar na loja que eles vão fazer com que tenham mais crédito ou não ter crédito. Ou seja, a loja é apenas um ponto de encontro para com o cliente e connosco, mas para falarmos com ele, temos espaços próprios para isso, onde ele se vai abrir um bocado connosco e dizer o que é que pretende. Okay? Nós ali não estamos a vender rigorosamente nada, nós estamos a dar a informação, estamos a vender um serviço informativo. Okay? E para com o cliente, de uma forma analítica, vermos até onde ele pode ir, o que é que ele pode contratar e, de certo modo, dizermos, olha, se calhar não compra este imóvel porque está acima das suas possibilidades e se calhar vai comprometer toda a sua atividade ao longo dos próximos anos e, se calhar, compra um imóvel até X valor, um bocadinho mais baixo, mas até aqui, se calhar, fica melhor servido. E qual é estavas a falar que a maior parte das pessoas hoje em dia não vai à agência, porque na realidade no imobiliário também é um bocadinho assim, as pessoas hoje em dia já não vão entregar um imóvel para ser vendido à agência imobiliária, nem vão à agência imobiliária para ver se compram um imóvel, hoje em dia é tudo online. Qual é a maior fonte de contactos que tens nesta altura? É através de consultores imobiliários, empresas de mediação? Só para termos uma noção. Para teres uma noção, eu estou contra a corrente, já me conheces há algum tempo, e sou um bocado contra a corrente. Eu sei que, de facto, as redes sociais são uma fonte de divulgação de um serviço do intermediário muito forte. E de aí advêm vários contactos. Okay? Eu sei que estou a perder o comboio há muitos anos, porque, aliás, eu fiz o TikTok hoje. Exato. Eu instalei o TikTok da Credit Pro hoje. O Instagram temos, mas não somos muito ativos. Não temos esse serviço exteriorizado, porque a maior parte desses serviços são exteriorizados, ou seja, nada tem a ver com o intermediário de crédito. São conteúdos que são criados para serem divulgados e para chamar a atenção dos clientes.
A nossa maior fonte de contatos e a nossa maior fonte de clientes vem, já de uns anos, esta parte, do melhor marketing que existe, que é a recomendação. Cliente satisfeito. A recomendação do cliente satisfeito, que nos recomenda 2, 3 clientes, e se nós um ano começamos com 100 clientes, no ano seguinte teremos 300. Uhum. É assim que funciona. E no ano seguinte teremos 900, que é exponencial. E essa referenciação é para nós muito importante. Primeiro, vem validar que fizemos bem o nosso trabalho. E isso é algo que nós devemos ter sempre em atenção. Um cliente satisfeito, recomenda-nos. Um cliente não satisfeito vai-nos não recomendar e vai dizer mal de nós muito mais vezes do que um cliente satisfeito iria dizer. Correto. Correto. Carlos, e se calhar começando por aqui, tem sido o tema do último ano e meio, como é que está a correr a garantia do Estado e como é que está a correr a ligação entre as expectativas dos clientes que acedem ao vosso apoio para obter o crédito, mas também com a garantia do Estado? Como é que está a correr essa ligação com a banca e com a percepção que os clientes têm ou não têm de que, de facto, a garantia do Estado e o valor que, associado à garantia do Estado, só é entregue no dia da escritura e antes disso têm que ter algum tipo de resposta para o valor da entrada? Como é que está a correr essa gestão com os bancos e as expectativas dos clientes? Bom, então tocaste em 2 pontos. Na garantia do Estado, tocaste em 2 pontos. Primeiro, a questão das dúvidas existentes sobre a garantia do Estado e o segundo ponto sobre a possibilidade ou não de ter aquilo que, na tua gíria, se chama de sinal para avançar para a compra de uma casa. Okay? Presumo que seja isso que eu deduzi das É isso mesmo, perfeito. Então, relativamente ao primeiro ponto, que é a garantia do Estado, obviamente que nos primeiros tempos que saiu a garantia do Estado, todo mundo andava assim um bocado a saber se iam fazer, quais eram as entidades muito antes que iam aderir ou não à garantia do Estado e a sua implementação. Porque uma coisa é aderir à garantia do Estado e outra coisa é implementar o serviço da garantia do Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Os bancos, a maior parte dos bancos e dos nossos mutuantes com quem temos contrato, aderiu à garantia do Estado. Ou seja, contratualizou com o Estado essa garantia. A questão seguinte é implementar dentro dos bancos os mecanismos para que isso funcione. Ora, entra a comunicação para fora de que existia, de facto, a garantia do Estado e que a mesma estava disponível, e o mecanismo interno dos bancos para lidarem com esse volume de crédito e esses pedidos, houve uma discrepância grande. Uhum. Okay? Houve uma discrepância, houve uns que estavam mais apetrechados para seguir rapidamente e outros nem por isso. Mas hoje em dia, dos nossos mutuantes, se calhar 1 ou 2 não aderiram ao sistema das garantias do Estado. Mas significa que temos vários. Okay? E neste momento, a garantia do Estado é uma realidade. Correto. Muitos dos processos vêm já solicitar a garantia do Estado. Nós, no próximo ano, esse trabalho está a ser desenvolvido, mas o ano não fechou, e vamos ver internamente qual foi o impacto que a garantia do Estado teve nos empréstimos contratados através do grupo da XFIN. Toda. Não é só a Credipro, mas toda a XFIN. Ou seja, vamos ver os financiamentos, a percentagem de financiamento de garantia ou aquisição, chamado Loan to Acquisition, LTA, seja de 100% ou acima dos 85%, okay? E vamos ver os financiamentos, o rácio desses financiamentos na nossa estrutura. E para sabermos qual é o impacto que isso tem no intermediário de crédito, neste caso, no grupo XFIN, o que é que isso tem em termos de impacto. Okay? Nós temos unidades XFIN que estão com clientes que não utilizam muito a garantia do Estado, mas temos outras que utilizam bastante a garantia do Estado, porque o seu core business em termos de cliente assim o exige. Certo. Tu trabalhas connosco, muitos clientes que recomendas nos contactarem, quando vamos a ver, eles são clientes que querem a garantia do Estado. Certo. Okay? E, como tal, temos que os analisar dessa maneira. E vamos então apresentar o processo no âmbito da garantia do Estado. Ok. Carlos, e qual é que tem sido o banco que mais
não diria que tem mais facilitado, mas aquele que de alguma forma tem aderido mais a aceitar produzir créditos com garantia do Estado? Oh, Bruno, se eu te dissesse isso agora, sim, interrompendo com o nome dos bancos, eu amanhã teria os bancos todos a ligar. Pronto, esquece a pergunta. A dizer-me, epá, não é bem assim, porque nós somos... É um bocado complexo eu estar aqui a pôr nomes. Ok. Eu sei os nomes. Atenção, eu sei os nomes. Mas estar aqui a expor os nomes dos... Tranquilo, vamos em frente, sem problema. Dizer qual é aquele que é melhor. Porque, repara, há uma outra coisa que é importante dizer. O que é melhor para um pode não ser o melhor para outro cliente. Uhum. Ok? E isso faz... Eu ainda não respondi ao segundo ponto da tua questão anterior, mas isso faz-me lembrar esta questão do mutuante. Qual é a melhor proposta do mercado? Ok? Todo intermediário sabe qual é a melhor proposta do mercado. Toda. Ok? A questão é, a melhor proposta do mercado é para todo o cliente? É para toda a situação? Percebes? Percebo perfeitamente. Esta questão, esta minha resistência às redes sociais é que eu não quero entrar nesta guerra de que nós apresentamos as melhores soluções, as melhores condições do mercado como se fôssemos a última bolacha do pacote. Uhum. Nada disso. Não é esse o nosso propósito. Okay? O nosso propósito não é apresentarmos as melhores condições do mercado. Porque essas nós já sabemos quais são. A questão é apresentarmos a melhor proposta para aquele determinado cliente. E para isso é necessário conhecermos bem o cliente e saber de antemão o que é que vai ser melhor para aquele cliente. Totalmente de acordo. Já tivemos casos, aliás, já falámos uma vez sobre isso, de um cliente que solicitou, mas porquê que não me apresentou a proposta deste banco? Eu disse, eu apresento-lhe. Não tenho qualquer problema. Aliás, eu tenho. Mas não vai de acordo com aquilo que quer. Porque imagine, o cliente quer um financiamento, vamos pôr aqui o número, que é para não sim. de 200 mil. Mas aquele banco que dá as melhores condições só lhe podia emprestar 160. Pois. Ponto final. Para dar as melhores condições do mercado. Ou seja, a questão aqui não é a melhor condição do mercado, é a melhor condição àquele cliente. Àquele cliente, claro. Por isso, faz sentido. As propostas são dirigidas cliente a cliente, caso a caso, e nunca há dois casos iguais. Okay? Nunca há dois casos iguais. Agora vamos-me dizer assim, mas Carlos, mas os spreads, os bancos apresentam taxas mistas e spreads todos muito parecidos. Sim, é verdade. Isso não é mentira nenhuma. É verdade, eles andam todos muito próximos uns dos outros. Então o que é que faz com que nós apresentemos a melhor proposta para aquele cliente? Não é? Se as propostas dos bancos financeiramente são muito similares, qual é a melhor proposta para o cliente? Sem dúvida. Carlos, e já agora, quais são as dúvidas mais frequentes que são colocadas no que toca a crédito de habitação? Quais são os temas que criam mais dúvidas ou que as pessoas precisam de mais esclarecimento quando vêm junto de ti? Então, aquilo que temos, não é só para mim, Perdão. eu liderar uma equipa de intermediários, de pessoas que tratam, que fazem esse trabalho todos os dias. De vez em quando também gosto de pôr a mão na massa para saber como é que ela é, não é? Natural. E para sentir o mercado. Então, as maiores dúvidas que nós temos a acontecer é, primeiro, quanto tempo é que demora um crédito a ser obtido? E isso, lá está, vai variar muitos fatores. Vai variar do mutuante. O mutuante, já agora uma parte, é o banco. Vai variar também da condição em que o imóvel se encontra. Vai variar da rapidez com que o cliente nos envia a documentação referente ao processo de crédito, da rapidez com que nós conseguimos obter a documentação do imóvel junto do mediador imobiliário, seja ele quem for. Normalmente há mediação imobiliária, então nós temos que ir contactar a mediação para sabermos, então, dados sobre o imóvel. Quando uma venda é entre particulares, aí o nosso trabalho é um bocadinho mais exaustivo, porque temos que verificar mesmo a documentação do imóvel. Nem sempre eles estão assessorados pela mediação e muita coisa falha. E então temos que ser nós, do lado do vendedor, a ajudar a obter essa documentação, como a obter, atualizar alguns dados. Ou seja, o tempo é um fator primordial,
Porquê? Porque também vai responder ao segundo ponto da garantia do Estado, estavas a pôr um bocado, que é a questão do sinal, okay? Que muitas vezes é solicitada pelo agente imobiliário ou mesmo entre vendedor e comprador, um sinal para garantir que o negócio se concretize. Okay? E isso também existem mutuantes diferentes uns dos outros no que diz respeito à libertação desse sinal e ao financiamento na totalidade do financiamento pretendido ao abrigo da garantia do Estado. Outra questão que nos perguntam várias vezes antes de começar o processo: acha que tenho viabilidade de ter o crédito aprovado? Acho que essa é a pergunta mais importante de todas. Independentemente do mutuante, é importante termos a noção, o cliente ter a noção se pode ou não pode contrair um crédito de habitação que está à espera. É a gestão de expectativas que nós temos que gerir aqui com o cliente. Ok? Quantas vezes, isto é uma pergunta para ti, Bruno, quantas vezes tu não tens um cliente que quer comprar aquele T2 em Alcochete? Eu estou aqui a inventar, não faço ideia se é ou não. Um T2 em Alcochete, até 20 e 40 mil euros, e tu dizes, neste momento não tenho nada, mas tu gostarias de saber se ele tem o crédito aprovado, ele também não sabe, não é? Correto. E então, nós intermediários de crédito, o que temos que ver com o cliente até antes de ter o imóvel, é ver se conseguimos aprovar um processo até determinado montante, que achamos, juntamente com o cliente, que é o razoável para a sua vida e para o seu agregado, okay? De modo a que quando ele encontrar o imóvel que quer, está apto a avançar para o contrato de promessa de compra e venda, pondo uma pequena ressalva. Quer dizer, olha, pomos uma cláusula no contrato, 10 dias para ter a avaliação cá fora. Porque, repara uma coisa é a aprovação de um processo de crédito, e se nós temos tudo preparado antes, é fácil depois avançarmos para a aprovação propriamente dita, formal, mas fica aqui uma coisa de fora, que é o resultado da avaliação. Na garantia do Estado, ok, temos o limite máximo da aquisição, mas há um fator importante, que é o resultado da avaliação. O limite máximo da garantia do Estado é o valor da aquisição ou a avaliação, o menor dos dois. O menor dos dois, de acordo com as regras macroprudenciais do Banco de Portugal, não é? Nas finanças paga-se pelo maior dos dois. O valor tributário ou o valor da compra. Aqui, o Estado faz ao contrário. E bem. É o valor da aquisição ou da avaliação, o menor dos dois. Certo. Se a avaliação vier 10 mil euros abaixo, a garantia do Estado só vai, e o financiamento também só vai até 10 mil euros abaixo. E o cliente vai ter que arranjar esses 10 mil euros. Carlos, esse é um tema que é importante, porque eu continuo a receber, e a maior parte dos nossos colegas, e também da parte financeira garantidamente, que é que tipo de solução, se é que existe relativamente à entrada. Imagina que eu tenho capacidade para me endividar, tenho acesso à garantia do Estado, mas não tenho valor para dar de entrada. Há alguma solução em termos de financiamento para este tipo de situações, ou não de todo? Não, existe. No início da garantia do Estado não existia. Okay? No início não existia. Neste momento existe. O que é que os nossos mutuantes fazem? Libertam um crédito final e no dia final da escritura fazem o remanescente da compra. Agora, para isso temos de ter o processo aprovado, não é? A avaliação feita e libertam um sinal. Okay. Desde que tudo esteja bem. Ou seja, estamos aqui a falar de provavelmente 30 dias entre o sinal e a escritura. Sim. Mas para termos o sinal temos de ter o processo aprovado. Não é dado um sinal ao cliente sem ter a certeza de que o processo é aprovado. Claro, faz sentido. Senão, de outra maneira, está o banco a financiar o quê? Não é? Exatamente. Ou seja, estamos a financiar o cliente. O cliente até, imagina, há muitos clientes que cometem este erro, na minha opinião. Na minha opinião, é um erro. Que é, ok, vou comprar um imóvel de 200, eu não tenho os 10%, vou pedir um crédito pessoal de 20 mil. E até tem bons rendimentos para isso, e é-lhe concedido um crédito pessoal. Vai pedir o crédito de habitação. E ter o crédito recusado porque tem um crédito pessoal. Certo. Ou seja, à partida, resolveu o problema, no fim, tem um problema. Certo. Okay? Outra coisa é, muitas das vezes, os finais são financiados, entre aspas, pelos pais. Ou seja, os pais dão o dinheiro de entrada, ou mesmo os próprios clientes podem ter esse dinheiro de entrada,
E o banco vai, no fim, no dia da escritura, financia os 100%. Não há limitações nesse sentido. Imagina que eu tenho, imagina, 34 anos, vou comprar uma casa, tenho o valor, mas não quero ficar descapitalizado, estou a abrir da garantia do Estado e digo, eu quero ter a garantia do Estado, apesar de ter o dinheiro. E o Estado não está a olhar se eu fiz ou se não fiz um contrato de promessa compra e venda, se tinha ou não tinha o dinheiro. É um adiantamento por conta de uma compra. Ok. Porque a compra vai ser aquela. Correto. Okay? O que está a fazer é apenas adiantar o dinheiro para ficar com o negócio. Agora, imagine que o cliente tem o dinheiro e tem o processo pré-aprovado, ou seja, com mais do que viabilidade de ser aprovado. E se encontra um imóvel, fecha o negócio. Correto. Okay? E depois dá o andamento aos trâmites legais. Não é? Legais, ou os trâmites processuais. Não Processuais. Legais, sim. Está fora. Sim. Mas processual. Vai para a parte processual, onde vai tratar da avaliação, receber as cartas finais da aprovação e marcar a escritura. Nos entretantos, tem todos os elementos da casa para resolver, se estiverem resolvidos, é mais rápido. Seguro de vida, seguros de risco, tudo isso que anda à volta do crédito de habitação, tens dias para o fazer. Ok. Carlos, diz-me outra coisa, porque é um tema recente. Fala-se dos bancos estarem de alguma forma a pressionar ou a pôr em cima da mesa a possibilidade de estender o crédito a 100% para toda a gente. Óbvio que terão os seus critérios depois para dar ou não dar crédito consoante a análise de risco que fazem, mas põem em cima da mesa a possibilidade de se abrir a toda a gente, não só até aos 35 anos, a hipótese do crédito a 100%. O governador do Banco de Portugal já veio dizer que ganha em juízo, nem pensar. Mas achas que é um tema que tem pernas para andar? Honestamente, acho que não. Okay? E digo isto porque eu tenho algum hábito de falar com algumas pessoas da banca que sabem um bocadinho mais sobre o que é que se passa nos milhares e não está previsto, nem se fala nada sobre o tema. Okay? Não se fala nada sobre o tema de alargar a todas as faixas etárias a nível nacional, nada disso. Em termos de garantia do Estado, não se fala nada disso. O que existia era algum desconforto, e não é desconforto, é uma situação visível por parte de todos os clientes, daqueles clientes que tinham 36 anos e que não tinham isenção de IMT. Não é? Também estamos aqui temos dois temas, a garantia do Estado e o IMT jovem. São duas coisas totalmente distintas. Não é? Porque pode ter o IMT jovem quem não queira a garantia do Estado, mas tem na mesma benesse o IMT jovem. E essa questão do IMT jovem, que ainda é um custo relativamente elevado, poder ser ou não alargado a uma faixa etária mais ampla, para além dos 35 anos. Mas isso é apenas zunzuns, não é? Desconfortos. Agora, a regra foi criada, foi aquela, 18, 35, 36 já não é elegível. Eu gostava de ter a garantia do Estado, gostava de ter IMT jovem, adorava, porque esse é mais importante para mim, já tenho uma idade um bocado mais avançada do que os 35, mas se eu não pagasse imposto sobre a transmissão do imóvel, era fantástico, não é? Eu também gostava, mas não me é dado essa benesse. Eu sou apologista desde o princípio de que estas medidas deviam acontecer para a primeira habitação de sempre, porque há pessoas que têm 40 anos, ou 37, ou 38, que já passaram os 35, mas que vão ou ainda estão no tempo de comprar a sua primeira habitação própria e permanente sempre, e não têm nenhum tipo de apoio. Na minha perspectiva, o âmbito devia ter sido aqui comprar a primeira habitação de sempre, independentemente da idade. É a minha perspectiva. Digo isto já há mais de um ano, acho que era aquilo que seria correto. Mas pronto, também percebo que se for demasiado ampla, corre-se depois o risco que se veio a correr com o subprime e todo o risco financeiro associado com tudo aquilo que implica um risco a nível bancário de haver algum problema com os créditos no geral que depois se traduzam em incumprimento. Eu percebo isso. Mas continuo a achar que toda a gente que nunca teve uma casa devia ter esse apoio por parte do Estado e não ser limitado até aos 35 anos. Ser para toda a gente, e para nós dois que estamos
que estamos no mercado já desde antes do subprime, que é aqui a minha bitola em termos de experiência com situações mais negativas. Ser a 100% para toda a gente seria bom para os bancos, porque acredito que no médio prazo iriam manter os seus lucros, mas iria criar aqui uma pressão forte no caso de acontecer aqui algum cataclisma a nível mundial, porque não estamos só a falar a nível nacional, estamos a falar a nível mundial, e isso aí ia deixar-nos um pouco outra vez na mão do que vier a acontecer, da sorte, não é? Sim, tens toda a razão no que estás a dizer. Contudo, eu não discordo do que estás a dizer, no que diz respeito a todos aqueles que nunca tiveram uma habitação própria e permanente, poderem usufruir não só da garantia do Estado, mas também do IMT Jovem, concordo. Contudo, vamos olhar para a situação macro. Eu acho que já falei isto uma vez contigo, em Lisboa, não sei em que altura, mas acho que falei. Qual é o nosso maior problema da habitação? É falta de construção. É. Vamos ser claros. São as casas de 450 mil euros? É. Ou melhor, são os clientes que compram as casas de 450 mil euros que têm um problema? Esses não têm um problema, porque à partida se vão para esse valor é porque têm rendimentos que eu... Se comprar casas de 450 mil euros ou 425 mil, compras. E tens o cliente que vai comprar essa casa, tem meios para poder pagar. E provavelmente tem meios para dar de sinal 40 mil euros. Certo. Porque normalmente é um cliente que tem que ter um rendimento líquido mensal interessante. Okay? E isso faz com que também possa gerar poupanças suficientes para ter os 10%. Mas isso é um tema. A questão é, onde é que está a maior faixa de pessoas que não conseguem adquirir casa? Porque não as há. Não é porque não conseguem pagar, é porque não as há. Correto. Se tu me encontrasses um T3 ou um T2 em Alcochete por 160 mil euros, ou se tivesses 30 casas de 160 mil euros em Alcochete, eu estou a dizer Alcochete, pá. Lembrei de Alcochete. Sim, não é porque eu tenha qualquer gosto por Alcochete. Nem sequer sei bem onde é que fica, sei que fica na margem sul. Mas se tivesses 30, não as vendias todas? Já estavam todas, sem exceção nenhuma. Precisavas montar um stand, não é? Oh. Fazer a reunião num café ao lado. Exatamente. E as pessoas faziam filas. Exatamente. Isto significa que onde tu tens necessidade maior de habitação e de apoio, é para encontrar casas até esse montante. Porque são as pessoas também que têm mais dificuldade em obter crédito, que têm rendimentos mais pequenos, não é? E fazia todo o sentido isentar o IMT, de garantia do Estado, tudo um par de botas que nós quisermos imaginar, do que propriamente casas de 450 mil, que até já ouvi falar, que iam passar até os 600 mil. Eu não vejo isso dessa maneira. Eu vejo que há, de facto, uma deficiência crónica na oferta de valores mais baixos. Se tu me perguntar assim, mas para isso é preciso construir mais e construir mais a esse preço. Neste momento, duvido que seja possível. E na minha opinião, se queres que te diga, já fiz um vídeo sobre isto, mesmo com os 6% do IVA para construções até, não quero falhar, 630 ou 680 mil euros, nós já estamos aqui a colocar um target que a tendência será os imóveis continuarem a subir até cada vez se aproximarem mais desse valor, que é sempre um dos problemas quando o Estado intervém ao nível de definir o que é acessível ou não ser acessível. Uma renda de 2.300 euros não é acessível para quem ganha o salário mínimo, e metade das pessoas que trabalham em Portugal ganham o salário mínimo. Portanto, 2.300 euros não é uma renda acessível. Poderá ser uma renda acessível para determinados mercados. No geral, não é. Face aos rendimentos. Agora... Por isso é que vais de encontro aquilo que eu estive a dizer até agora. Sem dúvida nenhuma. Onde nós temos o maior problema da habitação, no acesso à habitação, não é nas casas de maior valor. Atenção, venham as casas de maior valor, porque há clientes para elas também. Okay? A questão é que, primeiro, tens poucas casas, constróis muito menos do que construías na década de 2000, 2010, muito menos. Aliás, há um estudo no Confidencial Imobiliário que demonstra exatamente isso. Por muita construção que exista, por muitas gruas que nós estejamos a ver nas estradas e nas cidades,
para esse país fora, ainda não é suficiente para equilibrar a procura e a oferta. Não é? Ou seja, enquanto nós não tivermos oferta suficiente para alimentar toda a procura que existe, os preços não vão baixar no alto e, para além disso, no baixo. Porque é que eles vão baixar o preço de venda de uma casa que lhes custou, imagina, há 10 anos ou há 15 anos, custou-lhes 150 mil e hoje podem vender por 300, porque é que eles iam vender por 160? Sem dúvida. Podem, porque há procura. Porque a partir do momento em que não haja tanta procura porque há mais oferta, as coisas vão se equilibrar. Tu até podes escolher, olha, tenho aqui uma casa nova que custa-me 400 mil euros e tenho aqui uma casa usada que custa-me 200. Se calhar vou para 200, porque é que eu vou gastar 400? Sem dúvida. Se ela está ali disponível, isso vai fazer, vai fazer pressão nos preços ao contrário. Como aconteceu a partir de 2011 com o efeito subprime em Portugal. Uhum. Atenção, são momentos totalmente distintos. Em 2011, a questão não se punha no tema da quantidade de imóveis disponíveis, bem antes pelo contrário, mas sim na liquidez disponível que deixou de existir por causa da crise do subprime. Uhum. Por a falência de vários bancos no estrangeiro, que, por arrasto, e aqui em Portugal demorámos 3 anos a sofrer isto, por arrasto bloqueou um bocado os empréstimos em Portugal. Okay? Isto no tema da universalidade da garantia do Estado de estender-se para todo o mundo. Eu não discordo, concordo que quem queira a primeira habitação própria, primeiro tenha a possibilidade de usufruir desses benefícios. A questão é alargar tudo para valores tão altos, faz com que haja uma pressão ainda maior nos preços, porque há mais procura do que aquilo que há de oferta. E tu, melhor do que eu, saberás isso, não é? Assim, vai continuar assim, não há aqui grande perspectiva de que a coisa mude, Carlos. Não há construção. Não há construção e há muita procura. E há muita procura. E é necessária. Claramente, aliás, é bom da tua atividade quem te der a ti ter vários imóveis para vender. Porque clientes não faltam. Claro. Não é? Não te faltam. O problema é existir imóveis. E há um bocado estavas a falar que os clientes hoje em dia já nem vão à agência imobiliária para colocarem à venda o seu imóvel. A mesma coisa se passa na intermediação. Os clientes já não vão aos bancos para pedir o crédito. Aliás, também não se deslocam muito ao intermediário de crédito. Nós é que temos que ir um bocado atrás deles e fazer ações de modo a que eles cheguem a nós ou através das referências dos nossos próprios clientes. Mas a verdade é que hoje em dia na internet, com os simples toques no telemóvel, tu consegues obter simulações dos bancos, as melhores ofertas, isto e aquilo. Okay? Ou seja, a função do intermediário de crédito é que seria quase redundante se aquilo que o cliente necessita fosse apenas e só taxa. Verdade. Não é? Se fosse apenas e só taxa, a função do intermediário de crédito era residual. A questão é que o intermediário de crédito não está aqui só para apresentar taxas. Está aqui, e a função do intermediário de crédito vai muito além disso. E eu já disse isso uma vez, ou várias. Nós estamos aqui não para apresentar simulações, mas para explicar as propostas que eles têm em cima da mesa. Explicar a proposta, o que é que eles vão contrair, o que é que eles vão pagar, quais são os produtos que eles têm que manter ao longo do empréstimo, quais são as fases que eles vão ter até a escritura, o que é que vão pagar em cada momento, o que é que vai acontecer depois. Ou seja, o intermediário de crédito está aqui a simplificar toda a informação que está naquele documento que sai do banco, que chamam-se FINES, ou Ficha Informativa Normalizada Europeia, que em teoria tinha que ser igual para todos os bancos em termos de formato, está muito próxima disso já, mas ainda há algumas diferenças, para que o cliente possa comparar as suas propostas e tomar uma decisão consciente. Okay? Sem dúvida. Intermediário crédito é por isso que serve. Para mim, pessoalmente, Carlos, deixa-me só dar-te a minha experiência. Para mim, faz todo o sentido porque temos pessoas e entidades especializadas só a tratarem de uma componente que é essencial para quem quer comprar casa e precisa de financiamento para esse efeito, mas acima de tudo são pessoas que têm a experiência, que têm o conhecimento, que só fazem isso.
portanto têm especialização. Para mim é também um alívio, porque não tenho que ser eu a tratar como era antigamente, tratar dos processos junto dos bancos e andar para a frente e para trás, isso já é arcaico, e de todo também ter acesso a ter toda essa informação e ter mais essa carga de trabalho, e não é uma questão de excesso de trabalho, é uma questão de dizer assim, eu se tiver um parceiro que é especializado ao meu lado, eu tenho confiança de que o meu cliente vai ser bem acompanhado e as soluções que existem no mercado vão ser postas em cima da mesa para que o negócio possa acontecer. Coisa que, se fosse eu a ter que gerir, porque como era o processo antigamente, tínhamos que ir a este balcão, para depois o balcão pedir por favor, para ver se consegue ver lá em cima, se mexe com alguém para ter o crédito aprovado e saber todo ter a informação toda como tu tens, porque és especialista nessa área. Para mim faz todo o sentido eu ter um parceiro como tu, ou como a Credit Pro, que faz o acompanhamento de todos os meus clientes e que eu tenho confiança que, quando chega ao fim, só se não foi mesmo possível todo arranjar soluções, é que elas não apareceram em cima da mesa e o negócio não se fechou. Porque, de resto, e a experiência que eu tenho é que as coisas têm corrido bastante bem entre nós e, assim, continuará garantidamente, Carlos. Obrigado pelas palavras. Sim, nós tentamos, por tudo, apresentar ao cliente a melhor proposta para ele. Okay? Sim. Poderá não ser a melhor proposta do mercado, como eu te disse um bocado, mas é a melhor proposta para aquele cliente, claro, para aquele caso específico. Claro. Okay? Carlos, momento algum, sim. Deixa-me só dizer... Força. E para todos aqueles que estão a ouvir e a ver. Nós, em momento algum, de todo, condicionamos o nosso cliente para determinado banco. Eu sei que há colegas que gostam mais do banco ABC e só apresentam aquelas propostas. Nós tivemos que apresentar 7 propostas, nós apresentamos as 7 propostas dos bancos com que trabalhamos. Uhum. Okay? O cliente vai nos perguntar, então e qual é que me recomenda? Nós não estamos aqui para recomendar o banco A, B, C, D, E, F, E. Estamos aqui para explicar a proposta toda e dizer ao cliente o que é que ele tem que analisar e onde ele se sente mais confortável é onde nós vamos acompanhá-lo. Uhum. Okay? Também é importante referir a todos, o serviço de intermediação é um serviço gratuito. Ok? Ou melhor, é um serviço sem custo para o utilizador. Vamos chamar-lhe assim. É uma SCUT. Ok? O serviço de intermediação de crédito é uma SCUT. O cliente não paga. Quem paga são os bancos, com quem nós temos o contrato. Nós, felizmente, trabalhamos com praticamente toda a banca em Portugal. E digo praticamente porque há 2 bancos com os quais nós não temos contrato de vinculação e pelo qual não podemos apresentar propostas. Mas também temos a hombridade de dizer ao cliente que não trabalhamos com ele. E se o cliente quiser lá ir ver a proposta que tem, nós cá estamos para ver se é boa ou não, face àquelas que nós temos. E se for melhor, como já aconteceu, somos os primeiros a dizer, olha, a proposta é melhor, financeiramente é melhor. É uma questão de saber onde o cliente se sente mais confortável. Porque nem sempre a proposta financeiramente melhor, e já me aconteceu, não vou dizer milhares, que também seria um exagero, mas muitas vezes a melhor proposta não ter sido escolhida pelo cliente, mas sim o banco onde ele se sentia mais à vontade. Okay? Não obstante isso, o nosso trabalho foi feito, foi apresentar várias propostas e apresentar-lhe e explicar ponto a ponto o que é que significa aquilo tudo que está naquelas 17 páginas que compõem uma ficha de informação normalizada europeia. Exatamente. E isso é o que nos dá uma diferenciação no nosso serviço. Objetivamente, também, no que diz respeito à mediação imobiliária, agora tocando um bocadinho no teu ponto, nós somos especializados em crédito hipotecário, crédito de habitação. Porque o crédito hipotecário inclui o crédito de habitação e inclui outro crédito que não tenha a ver com o crédito de habitação, mas que possa ser feito no IPSEC. Okay? E nós estamos especializados nisso, ou seja, toda a minha equipa está mais focalizada nessas matérias e tudo o que compõe a documentação de um imóvel e tudo o que possa ser entrave à contratualização de um determinado empréstimo. Okay? No que diz respeito à documentação do imóvel. E muitas das vezes, por acaso nunca foi o teu caso e nunca aconteceu contigo, termos algumas disputas, e eu digo disputas entre aspas, com parceiros da mediação imobiliária, colegas da mediação imobiliária, que dizem que
o que nós estamos a dizer está errado. Eu, como felizmente não sou jurista, eu muitas das vezes deixo isso acontecer. Ou seja, ok, se está errado, se nós estamos errados, vamos marcar a escritura e depois lá acontece, eu aviso os clientes de antemão que pode correr mal e normalmente vai correr mal. Porque o notário vai dizer que não é possível fazer a escritura porque falta isto ou isto não está de acordo. Pronto, mas nós avisamos. Nós não somos mais do que ninguém. Acontece de vez em quando isso. Mas nós gostamos mais quando há uma interação entre o agente imobiliário e o intermediário de crédito, que são complementares. Estamos aqui a fazer a mesma coisa, que é ajudar o cliente a ter uma casa, ok? A melhor casa possível, no caso do agente imobiliário, o melhor crédito possível no intermediário de crédito, mas somos complementares. Trabalharmos em conjunto é muito mais fácil, é muito mais fluido e chegamos àquilo que nós dizemos muitas vezes que nós gostamos de ir ao notário. Essa é a minha posição, exatamente. E eu também costumo dizer, cada macaco no seu galho. Eu não sei tudo aquilo que vocês sabem no que toca à parte financeira e à parte associada a todas as variáveis no que toca ao financiamento. Sei aquilo que preciso de saber, sei se calhar bastante mais acima da média do que as pessoas que estão no mercado no geral, porque já estou nisto há mais anos, já passei por mais situações do que seriam normais, eu e as minhas equipas, mas eu não estou a par de todas as evoluções com o detalhe como vocês estão. É um bocadinho como ao contrário, eu também estou mais a par, se calhar, do imobiliário especificamente do que estarás tu e a tua equipa, porque é natural, eu faço disto a minha vida, estou nisto todos os dias, estou a ver todas as variáveis todos os dias e a acompanhar tudo, mas sabemos um bocadinho um do outro, porque temos consciência que nós temos que ter que ser polivalentes e ter essa capacidade de, num determinado momento, dar uma resposta que à partida será aquela que nós conhecemos, mas a certeza absoluta só quando o meu cliente fala convosco, com a tua equipa, é que eu tenho a certeza de que a informação está dada e está bem dada. Eu não vou pôr em causa se tu ou a tua equipa me dizem alguma coisa diferente, Carlos. Sinceramente, acho que não há Eu estava a dizer, eu até disse logo no início, e nunca nos aconteceu, só estava a dizer que isto acontece de vez em quando. Sim. Agora, uma coisa que tu disseste tem a ver com a atualização dos conhecimentos. Deixa-me dizer que eu costumo dizer que estamos sempre desatualizados. Nós temos uma atualização mensal, ou seja, nós estamos atualizados até o próximo mês. Dentro de dias vamos ser atualizados. Nós estamos a 25, no dia 1 de dezembro é feriado, mas no dia 2 temos novas coisas para ver. As coisas mudam, as taxas são flexíveis, as propostas dos bancos variam. Porquê? Porque a Euribor não é uma coisa constante, os mercados financeiros não são uma coisa constante e as ofertas dos bancos vão de encontro com aquilo que se passa nos mercados financeiros. E o que hoje é algo verdadeiro, eu não vou dizer que amanhã é mentira, mas pode ser diferente. Claro. Pode ser diferente até para baixo, ou pode ser diferente para cima. Claro. Em termos de preço. Claro. Em termos de preço. Porquê? Claro. Porque os mercados financeiros são muito dinâmicos. Okay? E variam conforme as coisas que se passam, não em Portugal, nós somos meramente simbólicos, mas naquilo que se passa no mundo inteiro. E nas partes mais desenvolvidas, naquilo que tem mais influência. Claro. Carlos, e estamos aqui já na fase final. Isto seria uma hora que estamos quase a bater lá, temos aqui mais uns minutos. Eu digo a todas as pessoas que estejam no Instagram ou no TikTok, se tiverem alguma dúvida, não hesitem a colocá-la. Tenho aqui uma dúvida do Miguel que diz: hoje em dia compensa mais taxa fixa ou taxa variável? Ou mista? Eu acrescento, Carlos, qual é a tua ideia nesta altura? Bom, o Miguel fez uma questão que vai de encontro àquilo que nós dizemos muitas das vezes e não o dizemos de hoje. Eu vou dar aqui uma resenha histórica antes das taxas subirem. Nós na Credit Pro fazíamos muito crédito em taxas fixas. E não estou a falar mistas, estou mesmo a falar fixas. Uhum. Sempre que nós tínhamos a oportunidade, nós tínhamos sempre a oportunidade. Nós pedíamos sempre propostas em taxas fixas de longo prazo. Porquê? Porque as taxas estavam negativas, a Euribor estava negativa. Ora, mais 1% e 1,25% de spread, a taxa ficava, grosso modo, em 1%. Mas tínhamos taxas fixas de longo prazo a 1,4%, 1,5%, 1,6%. De longo prazo.
Quem os fez foi o melhor negócio que fez. Muitos clientes optavam por isso, porque olhavam para aquilo e diziam, vou pagar mais 50 euros. Mas se calhar vale a pena. Eu tinha uma analogia que eu até divulgava na minha equipa, que era, eu vou de Lisboa, como sabes, eu vou a Lisboa todas as 2 semanas, grosso modo. Sim. E posso ir num Fiat Panda, como posso ir num Mercedes Classe A. Dois carros totalmente distintos, mas os dois fazem a viagem Porto-Lisboa em 3 horas a 120 km/h. Certo. Okay? Os dois. O que é que um dá mais do que o outro? Conforto, enfim, tem uma série de variáveis, não é? Exatamente. Mas para tu teres essas variáveis, como o conforto, como a segurança, como a previsibilidade, tu tens que pagar mais. Sem dúvida. Não é? A mesma coisa, tu podes comprar umas botas ou umas sapatilhas das Skechers, são confortáveis, e podes comprar umas sapatilhas na feira. Não sei se há aí feiras aí embaixo. Há feiras, há. Pronto. Podes comprar umas sapatilhas de marca nenhuma na feira. Está tudo bem. A questão é que umas dão-te mais conforto do que outras. Claro. Por isso pagaste mais. Claro. Então, respondendo ao Miguel, hoje, objetivamente, atenção, amanhã, próximo mês, entenda-se, pode ser diferente. Hoje compensa mais uma taxa mista, não fixa, do que uma taxa variável. Porquê? Ora, a Euribor hoje está, grosso modo, a 6 meses está, deixa-me cá ver, só para ter uma noção, o que é que está a ser aplicado, 2,64%. 2,64%. Mais um spread médio de 0,8%, e eu não estou a dar o mais baixo nem o mais alto, estamos a falar, grosso modo, 2,9%. Ora, as taxas mistas a 3 anos estão em 2,65%, 2,70%, dependendo do cliente. Ou seja, tecnicamente, somatório de um e do outro, não é? Analisando um e o outro, a taxa mista é mais compensadora, com a vantagem de, durante os próximos 3 anos, não subir. Uhum. Mas temos taxas fixas a 1 ano, mistas, desculpem, porque mistas significa que é um período de taxa fixa e outro período de taxa variável. A fixa é todo um empréstimo em taxa fixa, normalmente é de 15 anos para a frente. É que é totalmente fixa nesse período, não havendo período de taxa variável. Então, mas temos taxas mistas de 1 ano, de 2, de 3, de 4 e de 5. Conforme aquilo que o cliente quiser, em termos de segurança, de previsibilidade de tesouraria. Uma coisa é eu saber, eu vou pagar 650 euros para o meu empréstimo durante os próximos 3 anos, ou eu vou pagar, neste caso, seria um bocadinho mais, 675 nos próximos 6 meses. Uhum. Ok, então e depois dos 6 meses? Cara, se eu soubesse, eu não era intermediário de crédito. Eu era Monsieur Camarade, Mamadou Camarade. Exatamente, sim. Ou era um chapir com um turbante na cabeça e fazia previsões. Ora, isso não é a nossa função. A nossa função é indicar, lá está, aos clientes qual é a tendência. Bom, eu posso dizer que nos últimos 3 meses a tendência tem sido subida. Ok? Do mês de maio para junho desceu muito, mas de junho até agora tem vindo sempre a subir ligeiramente, mas sempre a subir. Uhum. Ok? Ou seja, não baixou dos 2% como era a previsão económica dos departamentos financeiros ou de estudos financeiros dos bancos, que era ir abaixo dos 2% em 2025. Em momento algum baixou. Ou seja, todas as previsões que os bancos possam dar, Bruno, são previsões. São previsões. Okay? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tive antes das taxas subirem, tive uma conferência de um banco em que o seu representante máximo, o CEO do banco, disse claramente e apresentou no seu PowerPoint um quadro gigantesco as previsões macroeconómicas do Departamento Económico do banco, onde garantia a pé juntos que as taxas iam se manter negativas durante mais uns anos. Negativas na altura antes do aumento do aumento da inflação e por consequência da Euribor. Exatamente, as taxas de Euribor iam se manter negativas, que não havia nada na economia que indicasse isso tudo. A verdade é que passados 6 meses começaram a subir galopantemente. Ou seja, temos um estudo
económico te diz uma coisa, e presumo que sejam economistas de valor, que são, mas não se consegue prever tudo. E a taxa fixa, ou a mista, permite ao cliente ter a salvaguarda num período de tempo que ele que escolhe, se quer de 2, se quer de 3, se quer de 4, se quer de 5, ou de 10, pode fazer, ou de 15, se quer ter a estabilidade, ter uma previsibilidade no seu orçamento familiar. Claro. Okay? E a opção de escolher taxas mistas hoje, porque que o intermediário de crédito hoje em dia maioritariamente envia taxas mistas? Porque é mais barata. Porque há 3 anos esta parte, quando as taxas estavam negativas, eu falava com intermediários de créditos que nunca apresentavam taxas fixas, porque isso era absurdo, porque era muito mais caro para o cliente, porque não estavam a dar a melhor proposta ao cliente. Aqui a questão é, mas somos nós que vamos pagar ou é o cliente que vai decidir o que é que quer pagar? O que é que quer sentir nos próximos anos? Porque isto de dizer assim, isto é a melhor proposta porque paga muito menos. Ok, mas isso sou eu que estou a tomar a decisão, não é o cliente. Mas ele não tem o dever de apresentar propostas diferenciadas para ele poder, em consciência, tomar uma decisão fundamentada. Eu acho que isso é importante. É o cliente tomar uma decisão com base em fundamentos. E muitas das vezes pode tomar, porque não é ilegítimo, tomar uma decisão que vai contra aquilo que diz o intermediário de crédito como sendo a melhor proposta. Olha, mas eu quero esta, eu não me importo pagar mais, mas eu quero estar sossegado. Não quero estar a pensar daqui a 6 meses o que é que eu vou pagar. Okay? Perfeitamente. E atenção, não estamos aqui a falar daqui a 2 anos vamos renegociar o seu crédito. Isso acontece muito. É muito frequente isso acontecer, Carlos. É muito frequente eu ouvir isso de intermediários de crédito. Vamos fazer a 2 anos, porque depois vamos renegociar o seu crédito. Objetivamente, tudo é renegociável nesta vida. Só há 2 coisas que não são negociáveis. E tu sabes bem quais são. É o pagar impostos e morrermos. Por isso, o resto tudo é negociável. A questão é, mas porquê só 2 anos e não faz 3 anos nem faz 4? Porque 2 anos é mais barato do que 3? Sim. 3 anos é mais barato do que 4? Sim. 4 anos é mais barato do que 5? Sim. E porquê? Porque isto é que é importante dizermos aos clientes. E às pessoas todas que estão neste mercado. Porquê é que é mais barato? Porquê é que é mais barato fazermos uma taxa mista, que é fixar a 2 anos, ou a 3, ou a 1? É muito mais barato do que fixarmos a 5 ou a 10. E a resposta é simples. Imprevisibilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, 4 ou 5. Ou seja, quanto maior o prazo, maior é o risco. Então, quanto maior é o risco, maior é o preço que vais pagar. Claro. Agora, então vais pagar mais, mas eu sei, mas é isto que eu vou pagar, não vou pagar mais. Interessante. Clientes estrangeiros, maioritariamente, ninguém quer taxas mistas. Vai tudo para a fixa? Ninguém. É fixas. De 15, 20, 30 anos. Não querem. Eles querem, não, é isto, quanto é que é? É isto que eu tenho que pagar? É isto que eu quero. Eu não quero estar a saber, isto é o que eu tenho que pagar, é o que eu tenho que pôr no banco, não é? Pronto, está tudo bem. É isto que eu quero pagar. Tem a ver com princípios diferenciados. Ou seja, já vêm do seu país com taxas fixas. Mas, engraçado também, já agora, puxaste aqui por este ponto, eu estou a sentir-me empolgado. Força. Repara uma coisa, um cliente quando vai comprar um carro e pede um crédito, vai pagar taxa mista ou variável? Taxa fixa ou variável? Perdão, desculpa. No crédito a um carro? Um carro, 10 anos, por exemplo. 10 anos, 8, depende. Não te sei dizer. Cobra 4. Pronto, mas eu vou-te dizer, são dados públicos, maioritariamente em taxas fixas. Então porquê que, a minha pergunta é, então porquê que um cliente vai comprar com uma taxa fixa, que é muito mais caro, não é? E não opta por taxa variável? Porque é mais vantajosa, é muito mais barata. Por 2 motivos. Primeiro, os bancos, as financeiras que apresentam isso, maioritariamente fixam as taxas. Mudaram o paradigma há uns anos atrás. Agora é fixo. Okay? Para não ter alterações aos clientes. E os clientes sabem que podem pagar aquilo, está tudo bem. Ok? No crédito de habitação, isso já não acontece tantas vezes. No passado, as fixas e as mistas eram mais caras, eram um ultraje apresentar-se isso a um cliente. Hoje, 2025, novembro de 25,
Olha uma Capicua. As taxas mistas são mais baratas. Então vamos apresentar taxas mistas ao cliente porque é fantástico. Então e aquele cliente diz assim, mas eu não me importo de pagar a taxa variável. Porquê que não apresentamos a taxa variável? Ah, não, isso é muito mais caro. Vai pagar muito mais. Ok? Então e porquê que às vezes apresenta-se taxas mistas ou fixas a um cliente que se calhar em variável não tinha aprovação e em fixas e mistas tem? Porquê, Bruno? Não sei, diz-me tu, tens essa experiência, conta-me. Há uma linha que separa uma aprovação de uma recusa, não é? Faz lembrar aquele anúncio da Zone, como é que se chama? A Nós antiga. Há uma linha, sim, sim, que separa, sim. A linha que separa, não é? E aqui, no crédito de habitação, a mesma coisa. Nós temos critérios, os bancos têm critérios que têm que cumprir no que diz respeito a taxas de esforço, taxa de rendimento líquido disponível. E se for uma taxa variável, os bancos são obrigados a pôr uma sobretaxa para além do Euribor, do spread, tem que pôr uma sobretaxa, que antigamente era 3%, agora é 1,5%. E isso faz com que a prestação suba tanto que tenha uma recusa. Mas se for em taxa fixa, apesar de ser mais baixa, mais caro um bocado do que uma taxa variável, permite que a taxa de esforço não seja calculada com essa sobretaxa. Certo. Porque antigamente isso fazia com que a prestação fosse muito mais alta, porque os bancos tinham que prever isso. Não é? Certo, porque há uma taxa de risco associada, correto? E é só na variável? Há uma taxa de risco previsível que acontecesse e para evitar o que aconteceu anteriormente, que era uma taxa de juros que subiu muito em 2009, a Euribor em 2009 subiu aos 5,9%, ok? 5,9%. Euribor, só Euribor. Mais spread. Okay? Nós nunca tivemos isso nas subidas de taxas. Ela subiu até 4%, grosso modo, 4%. Nunca subiu aos 5,9%. Ou seja, não lhe faltava 1/3 daquilo que tinha para chegar aos 5,9%. Okay? Estava a 2/3 do limite máximo. Ou seja, e havia um alarido muito grande de comunicação. As taxas de juros estão a subir muito. As pessoas estavam habituadas a pagar muito pouco pelo seu crédito. Sim. Isso é que fez o alarido todo. Mas a verdade é que em 2009, quando as taxas de Euribor subiram, estavam a 5,9%. Nós vivemos aqui um período com as taxas negativas e a zero, que foi de ouro. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, sim. paciência. Aliás, eu vejo muitas vezes que ainda vejo hoje clientes com spreads de 0,25. Sim, eu também sei quanto. Se podem renegociar o crédito. Eu digo, olha, deixe estar. Você está tão bem. Vai estragar o que está bem porquê? Deixe estar assim. Mas é variável e agora as fixas... Eu sei, mas 0,25 este ano sobe como 10. É um esforço. Aí vão deixar de ter essa taxa variável com o spread de 0,25, porque as taxas atingiram 4 e a taxa mista estava a 3,9 na altura. Sim. Isto também vai baixar. E quando baixar, você tem a taxa fixa. Claro. E, entretanto, em vez de ter a taxa variável, que era 0,25 sobre a Euribor. Claro. Ou seja, há muito alarido nas redes sociais. Eu estou atrasado nas redes sociais, é um facto. Mas eu vejo muita coisa nas redes sociais que eu não concordo na plenitude. Percebo, mas não concordo. Já te disse uma, que é as melhores taxas do mercado. Eu, enquanto intermediário de crédito, nunca me ouviste dizer isso. Nem os meus colegas que trabalham comigo dizem tal coisa. Nós não estamos aqui à procura da melhor taxa do mercado, estamos aqui à procura da melhor solução para aquele cliente. Que é uma grande diferença. Nós não fazemos milagres, okay? Nós não somos, por sermos X-Fin ou sermos outra marca qualquer, não vamos arranjar a melhor taxa do mercado. Isso quem consegue é o cliente. Cabe-nos a nós mostrar-lhes isso. Okay? Porque o que nós conseguimos, outros conseguem também. Claro. Carlos, contrário. Sim. Carlos, aqui já para terminar, e eu volto a reforçar, quem quiser, quer Instagram, quer TikTok, fazer uma pergunta. Esta é a altura, estamos mesmo na fase final, vou fazer a última pergunta ao Carlos, mas se for preciso estamos aqui mais um pedaço sem problemas. Se tiverem alguma pergunta, escrevam-na ou tentem entrar em direto, que eu vou permitir essa entrada. Eu tenho aqui algumas pessoas que me vão aparecendo. Mas uma última pergunta que eu... Ora bem, era isso exatamente. Está aqui o Lorenzo a perguntar como estão a sair as avaliações. Já agora deixa-me dizer-te, o Miguel
agradece porque ficou esclarecido. E vem aqui dizer também qual é o maior erro que as pessoas fazem no crédito à habitação que nem se apercebem que estão a fazer. É uma pergunta muito interessante. Qual é o maior erro que as pessoas fazem no crédito à habitação? E não se apercebem. Bom, quando tem um intermediário, já é difícil ter esses erros. Quando não tem intermediário, é seguir as instruções do banco. De uma forma cega. E eu vou dizer isto, eu já fui do outro lado. Okay? Miguel, é simples. Para quem é que o gestor do banco trabalha para quem? Para o banco. Quem é que lhe paga o ordenado? O banco. O que é que ele vai vender? O que tiver para vender. Claro. O que ele tem para vender é o melhor? Para ele é. Para o gestor é, porque ele está a cumprir os seus objetivos. Ok? A nós, intermediários de crédito, cabe-nos apresentar tudo o que está na proposta. E negociar, às vezes, coisas que podemos tirar da proposta para não encarecer o crédito e o cliente ter outras opções de escolha. Okay? Não fazer disso um cavalo de batalha, como eu vejo muitos intermediários de crédito, por exemplo, nos seguros de vida, fazem um cavalo de batalha para que o seguro de vida seja feito fora do banco. E eu vou dizer isto, não tenho problema nenhum. Eu até tenho aquela coisa dos seguros de vida para posso fazer e nós não temos nem sequer 10% da carteira com os seguros fora do banco. Clientes até 35 anos, justifica-se fazer o seguro fora do banco? Epá, pode justificar-se, mas não é assim tão grande quanto isso a mais-valia. Acima dos 35, se calhar é uma questão a ponderar. Mas vamos nos lembrar de uma coisa. O crédito de habitação no banco é um produto deficitário. Okay? As pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção que o crédito de habitação é um produto deficitário nas contas do banco. Os bancos dão lucros. Ok, isso é outra história. O banco tem vários departamentos. Tem várias coisinhas que vão fazer. O crédito de habitação é um produto âncora. É um produto que vai permitir ao banco vender mais produtos ao cliente se assim for exigido ou pedido pelo cliente. O maior erro que as pessoas fazem, na minha opinião, e respondendo agora ao Miguel, é contratarem um crédito de habitação sem olhar para as linhas todas. Eu posso dizer que está no ponto 8 da FINE, da parte B, talvez é o ponto 8, que são as vendas associadas facultativas. Acho que muitos clientes não olham para isso e, quando são alertados, é que ficam a ver exatamente o que é que estão presos no crédito de habitação. Eu não estou a dizer com isto que devem fazer tudo fora, porque isso é impossível. A questão é que tem que haver um equilíbrio entre aquilo que se pode dar ao banco e aquilo que o banco pode dar ao cliente. Okay? Eu já disse, o crédito de habitação é um produto deficitário dos bancos. Fazer o seguro fora é uma coisa boa e é um dos motivos que aparecem muitas coisas nas redes sociais a transferir créditos, por causa dos seguros de vida. Mas eu posso dizer, e não é mentira nenhuma, nós na Credipro, quando um cliente nos pede para renegociar o crédito, que acontece muitas vezes, nós vamos falar primeiro com o banco onde ele fez o crédito. O que é que ganhamos com isso? Nada. Ganhamos um cliente satisfeito. Só. Se nós quiséssemos ganhar dinheiro, fazíamos a transferência do crédito e ganhávamos outra vez dinheiro sobre isso. Mas o que é importante aqui não é ganharmos dinheiro. Isto é uma consequência do nosso trabalho. É termos um cliente satisfeito. E se nós conseguirmos, no próprio banco, melhorar as suas condições, então aí sim, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Agora o Lourenço também pôs aqui uma pergunta, como é que estão a tirar as avaliações? Era isso, exatamente. Por acaso era uma das perguntas que eu ia acabar por fazer, que é exatamente qual é a tua noção de como é que os bancos estão a acompanhar estas subidas malucas que o mercado está a receber, se estão a acompanhar ou se não estão a acompanhar. Eu não posso dizer que elas estão por cima, que estão por baixo, que estão ao nível, porque isso é tão subjetivo que é mesmo muito difícil. Temos avaliações que vêm muito abaixo daquilo que estávamos à espera, porque aqui estamos a falar de expectativas. Ok, Bruno? Eu sei que, e isto aqui, aí toca-te mais a ti e aos clientes compradores, que são expectativas. Temos a expectativa, estamos a comprar um imóvel por 220. Estou a lançar o valor, já sei que não existem, mas pronto, estou a lançar. E a expectativa é que aquele imóvel valha 240 mil euros. E há bancos que dizem mesmo isso. Eu para lhe financiar isso, temos que ter uma avaliação de 240 mil para uma compra de 220.
E é claro que depois a avaliação não vem por 240, vem por 225. O que é que está mal? A expectativa ou a avaliação? Já apanhei das duas, queres que te diga? Podem estar as duas. Eu sabia que tu ias responder isso. Eu sabia que tu ias responder isso. Eu vou-te dizer um caso, e desculpa, deixa-me só dar-te este exemplo, porque é um exemplo do André e da Mara que estão no Instagram, ou que estiveram no Instagram a ver, e que de alguma forma com eles e fomos nós que fizemos o crédito, se bem te recordas, foi uma escritura que fizemos no Saldanha. Eu estou-me a recordar qualquer coisa, não diz-me qualquer coisa. Uma escritura que fizemos no Saldanha, no BPI. Ok. No Monumental. Já sei. Já foi há um ano e tal. Eu estive presente nessa mesma escritura. Exatamente. E nós estivemos lá, foi há cerca de um ano que eles compraram uma casa, e eles na altura tivemos que fazer duas avaliações, sendo que a primeira, a avaliadora não olhou ou esqueceu-se de ver um dos quartos, avaliou como sendo um T1 quando era um T2 de caderneta, depois voltou lá e também pouco acrescentou, e depois tivemos um segundo avaliador a também não acrescentar nada por aí além em termos de valor, com o argumento da guerra na Ucrânia, quando já estávamos com as casas a subirem à bruta por causa da antecipação da garantia do Estado e por aí fora. Portanto, esse é o cenário que estou-me a lembrar por causa do André e da Mara, mas pronto, mas entre outros, porque na realidade tem subido tanto o mercado que... Eu estou-me a recordar agora desse processo, fui eu que o acompanhei desde o início. Exato. Aliás, apanhei-o assim de esquina, porque eles estavam já com outro intermediário de crédito e que diziam, se a memória não me falha, que o processo estava aprovado na Caixa Geral de Depósitos. Exatamente e se o André estiver aí a me ouvir, pode confirmar isso tudo. É exatamente isso. A primeira conversa que eu lhe disse ao André foi, olha, tendo em conta aquilo que me está a dizer, o processo não pode ser aprovado sem fiadores. Mas se estão a dizer que tem aprovação, é aproveitar a aprovação que tem, mas na minha opinião, sem fiadores não. E a verdade é que quando ele avançou com isso, o banco disse que precisava de fiadores. Claro. Ou seja, foi quando houve a mudança para nós, em termos de intermediação, para ser acompanhado por nós. E, de facto, estou-me a recordar perfeitamente dessas avaliações que foram feitas, porque obrigou-me a ir ao site, agora passando a publicidade ao Idealista, e retirar tudo o que era imóveis T2 na zona da Reboleira, não era? Era Reboleira? Era. Pronto. Tinha uma coisa com colinas de qualquer coisa, do Sol. Colinas do Sol, uma coisa do género, sim, era isso, Colinas do Sol. Eu fui ver nas redondezas, fiz um relatório para o banco do BPI para tentarem, e a senhora não quis aumentar o valor, depois aumentou ligeiramente, alterou isto, alterou aquilo. Eu lembro que isso foi um filme muito interessante, mas felizmente correu tudo em bem, o André e a Mara conseguiram adquirir a casa e isso é o mais importante. Nem mais. Mas sim, foi um trabalho, foi ali um processo que deu alguma luta, mas foi muito, muito bom ver a concretização do mesmo. Olha, eu sabia que recordavam do nome André Marques, mas não sabia de onde é que era. Peço desculpa, André, mas são muitos clientes a passar. É natural. Muitos nomes, não dá para lembrar de tudo. Espero que tudo esteja a correr bem em casa e que estejam hiper mega satisfeitos com o crédito e com a casa. Estão, sim, senhor. Agora, respondendo às avaliações. As avaliações são muito subjetivas. Ainda ontem estive aí em Lisboa, como sabes, fui acompanhar um cliente numa escritura de um imóvel que adquiriu por 980 mil euros e a avaliação veio por 900. Estamos a falar de 80 mil euros abaixo do valor da compra. Pois. E o agente imobiliário, o teu colega, dizia que aquilo à vontade, no mínimo 980, mas à vontade. Havia muita procura por aquele imóvel. É claro que eu não percebo nada de imóveis, como deves calcular, e muito menos em Lisboa. Em termos de valores, obviamente, o resto eu percebo. Agora, valores dos imóveis, sou como um burro a olhar para um palácio. Não percebo. É exagero, mas pronto, nós aceitamos. Sim, um bocado exagerado, mas tenho que me remeter à minha qualidade, que é intermediário de crédito, nem sequer sou avaliador, não sou perito avaliador e muito menos mediador imobiliário para ter conhecimento das zonas. É isso que estamos a falar quando falamos em especialização, exatamente. Exatamente, não é a minha área, pelo que eu apenas me limito a ouvir a parte mais conhecedora, que é o agente imobiliário do mercado, e confiar nele. E muitas das vezes, acho que pedi também na altura, um estudo de mercado para uma determinada zona para poder apresentar ao banco como uma retaliação, entre aspas, não é uma reavaliação fundamentada com alguém que está no mercado e que percebe também, para contrariar
aquilo que eles metem nos relatórios de avaliações como análise comparativa. Claro. Okay? Por isso, as avaliações tanto estão altas, acima do valor da compra, como estão abaixo. Vai depender de tantos fatores que eu não consigo enumerar e não consigo dizer se as avaliações estão em tendência de queda ou se estão em tendência de alta. Vai depender muito do imóvel. E tens tido muitas situações em que as avaliações não batem certo com aquilo que se pretende ou não? Elas nunca batem certo com as que se pretende. Às vezes é muito acima, outras vezes é um bocadinho abaixo, outras vezes estão ali os resvés campeonato, mas está tudo bem. Depois o cliente tem capitais próprios e então ajuda. Quando é garantia do Estado, pronto, é um bocado mais complicado, porque estamos sempre à espera de valores mais altos. Por agora, não me lembro de nenhuma situação de garantia do Estado que tenha vindo com avaliação abaixo. Não me recordo. Okay. Não me recordo de ninguém da equipa me ter dito temos aqui um problema com a avaliação. Sei que temos alguns problemas com avaliações, mas lá está. Tem a ver com a documentação do imóvel, coisas que possam estar ilegais. A última que eu me recordo assim, de uma situação que me foi reportada foi uma avaliação que veio muito abaixo e quando nós vamos ver as plantas, há ali coisas que não são legais, mas pronto. O que é que vamos dizer? Estão a vender o imóvel tal e qual como está. Nós olhamos para a planta e percebemos que o relatório da avaliação não está incorreto, está correto. É só uma questão de ver. Houve uma construção, o imóvel é anterior a 51, mas houve construções posteriores e, como tal, não pode estar legalizado. E ainda por cima, nessa área não legalizada, puseram uma cozinha. Logo, se aquilo tem que se deitar abaixo, a casa deixa de ter condições de habitabilidade. Claro. São pequenos senões que às vezes nos acontecem. De resto, não tem sido o tema. Já foi em anos passados, já foi tema das avaliações. Neste momento, não posso considerar isso um tema importante. Ok. Agora, é importante esse tema quando nós vemos, lá está, nas propostas dos bancos, que uma aprovação está condicionada a um relatório de avaliação muito superior ao valor da compra. Aí já é um tema e para isso eu peço sempre aqueles 10 dias para o cliente pôr no contrato que aquela cláusula resolutiva que Sim. se a avaliação não vier por bem. Isso é algo que eu peço sempre, como tu sabes, nem sempre é possível, mas aí não é a minha parte, então tentar ajudar os clientes. Eu hoje em dia tenho uma prática que passa mais por uma pré-avaliação antes do contrato de promessa compra e venda, porque depois há outra parte que eu desconheço, ou posso desconhecer, que é qual é a condição financeira do proprietário que vende, se está bem ou se não está bem financeiramente, porque muitas vezes indo o dinheiro para o outro lado, mesmo com a cláusula resolutiva, depois a devolução do dinheiro pode não correr exatamente como nós gostaríamos que corresse. Pode, sim, senhora. E por isso é que eu prefiro fazer uma avaliação antes do contrato de promessa compra e venda. Podemos até fazer tudo em simultâneo, mas antes da transferência do dinheiro para o outro lado, porque assim salvaguarda toda a gente. Um que recebe não corre o risco de o negócio ter que voltar atrás e ter que devolver o dinheiro que se calhar já foi para algum lado, e quem comprou não corre o risco de ir avançar para um negócio onde não teve avaliação. Nós temos um cliente que já está qualificado, já tem uma pré-aprovação da nossa parte e ele vai encontrar um imóvel, nós dizemos, ok, então o processo está aprovado, vamos avançar com o imóvel, vamos fazer a avaliação. Estamos aqui a falar de 3 dias, 4 dias úteis. Sim. Para marcar o CPCV, mas já com o relatório de avaliação feito e o cliente já sabe de antemão que a partir dali são pró-fóruns. A avaliação já está, já confirmou o valor da compra, já não tem problemas com o banco e toca andar. E aí até já estamos numa fase em que é pedir os direitos de preferência e marcar a escritura. Portanto, é tudo bom para toda a gente, na minha perspectiva. Exatamente. É antecipar muita coisa. Exatamente. Pode ser que no futuro, apesar de já estar na lei, ainda não está a ser aplicado pelos bancos, que é uma avaliação por uma entidade acreditada servir para vários bancos. Isso vai tirar negócio a muitas empresas que estão no mercado. Se uma der para todos... Pode acontecer isso, e tem outras implicações negativas. Vamos ver. Imagina que é feita uma avaliação, um imóvel na Rua de Arroios, 110, quarto direito. Ok? Certo. Artigo matricial 1100 e tal, freguesia de Arroios, aquelas coisas todas, fração D. Muito bem. Está ali uma avaliação, vai outra e diz que aquele imóvel, que é um T2, em Lisboa, e que vale 300 mil euros. Certo. E a pessoa está a vender aquilo por 350 e diz, não, esta avaliação não presta. Então vai outra avaliadora e diz, vai carregar os dados
Mas aqui já foi feita uma avaliação de 300 mil. Já não dá. Não é? Temos a parte positiva, que daria para todos os bancos. E temos a parte negativa, que é, se vier mal à primeira, não há solução fácil, exato. Ou seja, não há coisas boas na sua totalidade, que é, ok, uma avaliação dá para todos os bancos. Sim, sem dúvida. Uma avaliação muito má. Sem dúvida. Okay? Carlos, não temos aqui mais nenhuma pergunta. Não sei se há alguma coisa que eu e quem esteve nos lives que não tenha perguntado, tu entendas que é importante nesta altura do campeonato de dar de informação? Há alguma coisa que não se tenha perguntado? Alguma coisa que não se tenha falado que tu entendas que é importante? Eu, em termos... eu acho que falei de muita coisa, acho que tudo era importante. Acho que falamos de tudo. Espero que as pessoas tenham ficado esclarecidas sobre o tema da intermediação e aquilo que pode ser importante e interessante ajudar na aquisição da casa e também na obtenção do financiamento, sendo um serviço isento de custos para o cliente. Acho que é de todo algo muito interessante para ser aproveitado na sua íntegra pelos clientes, porque lá está, eles não pagam nada por isso, quem paga é o banco com quem nós temos o contato. Essa é uma parte, Carlos, e estás a pegar num ponto que para mim é importante. Eu costumo dizer aos meus clientes que nem eu nem ninguém por mim vai pedir dinheiro, seja qual for a situação, e se houver esse pedido, há de ser mais tarde o próprio banco a pedir o dinheiro para avaliação, abertura de dossiê, abertura de conta, por aí fora. Mas isso é o banco a pedir. Mas nem eu, nem ninguém ligado a mim pede dinheiro. Isto porquê? Eu reforço esta situação porque eu, desde sempre, fui falando com pessoas, e houve ali uma altura em que prevalecia muito as pessoas do Norte, em que me diziam que tiveram que pagar para ter o crédito aprovado 1.500, 3.000 euros. Eu ouvi falar em valores que alguns deles assustavam, mas em que ao pagarem, de alguma forma tinham a garantia que o banco iria fazer a aprovação do crédito, que é totalmente ilegal, primeiro de tudo, e em segundo lugar, ter a aprovação de crédito garantida, se calhar a pessoa já a tinha porque tinha condições e não porque pagou, não é? Claro, Bruno, tocaste aí num ponto interessante. Eu sei de casos aqui no Porto, no Norte, também sei de casos em Lisboa. Sim. Como eu disse no início desta live, eu já faço isto desde 2007 a nível empresarial e desde 99 por conta de outra. Sempre no crédito de habitação. Mas na parte empresarial, que é o que me diz respeito, eu sim, ouvi muitas vezes pessoas, e conheço pessoas que cobravam dinheiro para dizer aos clientes, não, eu consigo a aprovação, levo 2.500, 1.500, o que for. Okay? Na altura não existia a figura de intermediação de crédito. Certo. Também ressalvar que existem dois tipos de intermediários de crédito. Existe o intermediário de crédito a título vinculado, o intermediário de crédito vinculado, e o intermediário de crédito a título acessório. Okay? O intermediário de crédito vinculado, que é o que eu sou, a empresa é intermediário de crédito vinculado, significa que tem contratos de vinculação com os bancos. Uma das nossas obrigações é não cobrarmos qualquer dinheiro ao cliente. Está proibido. Okay? E se o fizermos e formos apanhados, perdemos a nossa licença. Okay? Isto é um tema sério e incorremos em coimas altíssimas. Isto é um tema que nem pode ser tema para nós. Os intermediários de crédito não vinculados, há os títulos acessórios e há os não vinculados também. Os não vinculados não recebem dos bancos, mas podem cobrar aos clientes. Isto é um mercado que funciona muito lá fora. Lá fora, os clientes pagam ao intermediário de crédito para lhes tratar do crédito de habitação. É um facto. Aqui em Portugal não existe esse hábito. Mas o que tu disseste aconteceu muito antes de 2018. Eram situações que eram conhecidas. Eles faziam-se a análise normal. Sabiam que no crédito aprovado em algum banco, depois tinham falado, falava-se diretamente e tal, mexia-se para aqui, mexia-se para lá. E sim, havia pessoas que eram um bocado, eu vou-lhe chamar o termo correto, para não estarmos aqui com rodeios, eram artistas. Isto é para ser muito tranquilo a chamar os nomes, por chamar artistas. Podia ser pior. É muito pior do que isso.
ok? É muito pior do que isso. Muitas das vezes havia falsificação de documentação financeira dos clientes, como os recibos de vencimento, extratos bancários, que existe atualmente outra vez. Nós somos assorbados, diria eu, com processos falsos, okay? Com dados falsos, com dados financeiros dos clientes falsos, e nós temos que ter cuidado porque nós estamos a fazer a ponte com o banco. E isso implica o nosso nome. Se nós enviarmos um processo que nós não conseguimos detectar a falsidade da documentação, nós podemos ser chamados à atenção e perdemos a licença também por causa disso, se for reiterado e se provar que tivemos dolo na ação. Claro. Isto por parte dos mutuantes. E existem redes, a nível nacional, que estão a utilizar dados de clientes para fazerem créditos. E, atenção, está cada vez mais refinado, que ao olho nu nós não conseguimos distinguir o que é verdadeiro do que é falso. É claro que depois há nuances, pequenas nuances, como não vou aqui dizer, porque senão vou estar a dar ouro ao bandido. Mas há nuances que nós de vez em quando conseguimos detectar, mas não é fácil. E estamos sujeitos a sermos vítimas de falsificação e encaminhar documentação falsa para um banco, para um cliente que quer comprar uma casa. Isto é tudo muito complicado porque há expectativas a serem geridas por parte dos consultores imobiliários, por parte das imobiliárias, que querem que o processo aconteça, mas o risco associado é demasiado grande e a verdade é que há penalizações legais fortes para este tipo de burla, porque estamos a falar de uma burla, não é? Sim, claramente são burlas. Claramente são burlas. O nome é isso, é uma burla. É uma burla. E há redes especializadas nisso. Sim. Okay? Eles não querem saber do imóvel para nada. Eles querem o dinheiro e fazer o crédito e depois aquele imóvel nunca é para a pessoa, é para alguém ir lá morar. Pois. E fazer dali rendimento e nunca pagar prestações e eventualmente nem pagar. Não é fácil gerir essa situação. E mesmo para nós, intermediários de crédito, é uma situação muito complexa. Pois, e vocês são certificados pelo Banco de Portugal, uma brincadeira dessas. E não só, o nosso mutuante, não é? Pois. É que nós trabalhamos com os bancos e recebemos dos bancos. Se algo acontece mal, nós podemos perder o contrato de vinculação e em último caso, até podemos perder licenças. Claro. Isto não é assim tão linear quanto isso. Claro. Por isso é que eu quando há uns anos, já não me recordo quando é que foi, 2016, 17, que passou a haver a certificação do Banco de Portugal? Foi por aí, não foi? Foi em 17 para 18, sim. 17 para 18. Quando isso aconteceu, eu na altura estava numa imobiliária onde os colegas faziam toda a gestão da parte financeira com os bancos, iam lá e falavam com o gestor de conta. Eu, quando isso apareceu para mim, soube maravilhosamente, porque percebi claramente que era primeiro menos um trabalho que eu tinha que me especializar para poder fazer. E em segundo lugar, ter alguém que estava certificado, tinha acesso a toda a informação e a toda a estrutura e esses sistemas para poder fazer o processo de uma ponta à outra, com todos os bancos e não só com o banco ao qual eu me dirigia, para mim isso implicou ter uma qualidade muito melhorada do serviço prestado aos clientes. E para mim foi uma delícia. Por isso eu percebo perfeitamente que é importante ter pessoas especializadas nas minhas equipas e nos meus sistemas para servir os meus clientes, e por isso é que é para mim tão importante ter alguém como tu, Carlos. E isto para terminar, já estamos com 1h30, isto, quando os lives começam não se sabe quando é que acabam, mas para mim é tão importante ter pessoas como tu em que eu consigo confiar em ti e na tua estrutura, e que eu sei que de alguma forma os meus clientes vão estar bem acompanhados. E por isso é que eu digo sempre, se vai comprar casa, não está só a trabalhar comigo, está a trabalhar com toda uma estrutura e com sistemas por trás que garantem que, se houver alguma necessidade de ultrapassar obstáculos, se forem ultrapassáveis, eles vão ser ultrapassados. Se não forem, nós vamos constatar, mas acima de tudo vamos prestar um serviço de uma ponta à outra. E essa é a parte onde eu continuo a confiar em ti, Carlos, e na tua equipa, e quero-te agradecer muito esse apoio que me tens dado a mim e a clientes como o André e como a Mara, que compraram a casa deles há um ano e temos consistentemente, graças a Deus, feito as nossas escrituras de acordo com as nossas parcerias, e quero-te agradecer muito isso. E acima de tudo também, e para terminar, agradecer muito a tua disponibilidade para poderes ter vindo falar com as pessoas que estiveram hoje aqui ao vivo,
e de alguma forma esclareceres todos estes pontos que são tão importantes para as pessoas terem mais informação. E essa é uma das coisas onde eu faço por transmitir, é informação de qualidade o mais certa possível. E Carlos, vieste acrescentar muito e nós estamos cá para ti também, naquilo que estiver ao nosso alcance sempre. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estiveram presentes e que estiveram a ouvir esta live do início ao fim. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo teu convite, Bruno. E pronto, até a próxima. Haverá uma próxima garantidamente. Vamos estando em contacto. Está bem, Carlos? O Miguel me agradece e dá os parabéns ao Carlos, que esteve muito bem. Carlos, tens jeito para isto, Carlos. Temos que fazer uma conversa para tu começar a fazer lives também. Não me deis esse tipo de trabalho. Já tenho. Mas sim, eu sei que estou a perder o comboio da alta velocidade, das redes sociais, eu sei disso tudo, mas ainda sou old fashion, ainda sou daqueles que gosta que o cliente me propague e que a minha e os membros da minha equipa, eu não sou nada sozinho, mas que sendo bem servidos nos propaguem e nos divulguem, como eu costumo dizer, nos profetizem por esse mundo fora, que é para isso que nós aqui estamos, é para servir o cliente, não é para nos servir a nós. Nem o mais. resto é uma consequência do nosso trabalho. Consequência, exatamente É o isso. que eu digo sempre, fazemos o que gostamos, e isto não custa nada, e criamos amizades com muita gente neste mundo, não só na imobiliária, como também nos próprios clientes, que às vezes ficamos amigos para... Olha, nem sei porquê, nem como, mas fica-se amigo das pessoas e as pessoas depois recomendam-nos. E às vezes nem nos lembramos. Às vezes nem nos lembramos quem são, porque temos que fazer uma esforço. Eu já sei. E vamos, aquela memória vem e já foi aquele imóvel, não sei aonde. Tem que haver ali um ponto charneira que nos lembra e que nos faça chegar ao cliente. Porque de facto felizmente são bastantes. Mas há sempre um ponto. Agora quando tu falaste no André e na Mara, das duas avaliações, aquilo fez-me... Chegou-me aqui qualquer coisa na cabeça e eu acho que me recordo disto. E quando falaste no BPI do Saldanha, eu disse, não, já sei que é, então são mesmo esses clientes. Pronto, é preciso haver pontos de referência para chegarmos lá. Claro que sim, claro que sim. Tenho que um dia pensar mais a sério nestas questões das redes sociais. E o TikTok, Carlos, TikTok. Tu és um profissional disso, és um profissional disso, eu tenho que seguir os teus conselhos e, como dizem os japoneses, copiar de forma perfeita. Exatamente. Fazer, ou ainda melhor. Exatamente, fazer melhor aquilo que os outros fazem. Nem mais. Eu não tenho essa ambição de fazer melhor do que tu fazes, mas estou chegar perto. E é muito bom, já é muito bom. Já ficas acima da média, muito acima da média. Obrigado. Carlos, um abraço grande e obrigado a todos os que estiveram connosco. Voltamos em breve. Um grande abraço. Sigam-nos a mim e ao Carlos aqui na Credit Pro baixo e fino, porque o Carlos continua a ser a pessoa de referência que eu tenho dentro desta área. Está bem? Falamos em breve. Obrigado por terem estado desse lado. Até breve. Obrigado, Carlos. Um abraço.